A graça do Eterno seja com você. Queridos, mais um momento de falar da Palavra de Deus. Espero que você esteja bem e seja bem-vindo a esse canal caso você nunca tenha entrado aqui. E se caso você já é um visitante recorrente, seja muito bem-vindo. Eu quero falar hoje exatamente de um assunto desafiador, onde a gente para imaginar e muitas das vezes a gente se pergunta por que tanta prova, por que tantas coisas acontecem e parece que a resposta ela não é plausível, a resposta parece que ela não é aceitável. E nem sabemos como começa e como termina certas provações em nossas vidas. Como tudo começa, como termina e qual o propósito. Bom, queridos, eu quero falar sobre algo especial que com certeza vai abrir a sua mente e você, a partir de hoje, vai estar mais vigilante do que nunca. Vem comigo. Bom, queridos, eu gostaria de falar com vocês porque em duas passagens na Bíblia, elas demonstram de que Satanás, ele tem uma interação com Deus com a finalidade de trazer prova para uma pessoa. É exatamente isso que você ouviu. Se você ainda não entendeu, eu vou repetir para ver se você consegue entender. Existem duas passagens, pelo menos, que mostram nitidamente que Satanás ele tem uma interação com Deus para que uma pessoa tenha prova. E a finalidade desta prova não é somente que a pessoa possa passar por mal bocado, não. Mas sim para destruir, para tentar acabar com aquela pessoa. Todos nós sabemos que é claro que ele só vai até o limite de onde Deus permite. Mas veja comigo, leia a sua Bíblia em Jó, no seu capítulo 1. Eu tenho certeza que muitos já vão falar, agora eu já entendi. Porque aqui há claramente a parte onde fala que Satanás conversou com Deus. Ele se apresenta diante de Deus, Deus fala, mostra para Satanás quem era Jó, um homem íntegro e reto. A partir dali, o próprio adversário vai argumentar sobre a integridade de Jó, vai dizer, é claro, o Senhor o abençoa, é claro que ele nunca vai, né? Então ali Deus vai permitir, vai conceder que coisas acontecem para que ele possa fazer e nós sabemos o que acontece. Os bens materiais são destruídos, depois a família de Jó é atacada e o próprio Jó ali também sofre fisicamente. Queridos, existem muitas coisas, mas o que eu acho mais interessante é a dinâmica, como o adversário ele se apresenta a Deus para poder ver que ele não está satisfeito. Ele faz as suas tentativas, ele faz tudo, ele vê que mesmo acabando com os bens de Jó, ele permaneceu. Ele vê a sua mulher falando aquela palavra, ele continua reto diante do Senhor. É claro, mas se ele não tiver saúde, e se ele não tiver saúde, então Deus lhe permite que toque-lhe, exceto não pode lhe tocar a alma. Bom, amados, diante disso nós sabemos que a lição aqui traz a parte da integridade, a fé, a permissão divina sobre o sofrimento. Como eu disse aqui, o adversário ele pode falar, mas ele só vai até onde Deus permite. Também tem a soberania divina. E é claro, nós temos que falar também da parte incompreensível, né? Porque vamos falar a verdade. Tem partes onde que a gente não consegue entender. Nem Jó entendia e depois passou a entender um pouco mais. Mas eu quero falar sobre esse propósito, queridos. Esses momentos onde o adversário ele vai até Deus. Veja que nós estamos falando da primeira passagem. Eu quero que você esteja bem atento a isso que eu estou dizendo. Há um propósito, porque Deus não permitiria que isso acontecesse se de fato fosse garantido que Jó sairia destruído. Não. Mas o propósito do sofrimento ali, ele fortaleceu a fé e a dependência em Deus. Então ali nós vemos que Deus, a partir do momento em que ele consegue sim passar por aquele momento de provação, há no final uma fidelidade e a justiça de Deus. Isso por causa do tanto que o Senhor o abençoou posteriormente. Bom, para a gente pegar a segunda parte, que é muito interessante, queridos, nós temos uma passagem em Lucas, no seu capítulo 22, versos 31 e 32. Veja o que diz. Jesus está falando com Pedro. Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por você, Simão, para que a tua fé não desfaleça e quando se converter, fortaleça os seus irmãos.
Veja o que está falando. Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Agora veja, Jesus está falando que ele tomou conhecimento que houve um pedido de Satanás. E pelo que Jesus precisou rogar porque houve uma permissão. Houve uma permissão. Tanto que ali Jesus intercedeu por Simão. E ele fala, roguei por você, clamei por você, para que a sua fé não desfaleça. E todos nós sabemos, queridos, dessa passagem que vai falar sobre a restauração de Pedro. Se você quiser, tem um estudo dedicado sobre a restauração de Pedro. Vou deixar a capa aqui. Você pode ver exclusivo sobre esse vídeo. Fala tudo sobre essa passagem. Mas eu gostaria de trazer aqui, queridos, porque a natureza do teste que Jesus está revelando a Simão, onde Satanás pede para peneirá-los como trigo, ele está fazendo uma referência ao processo de teste e provação dos discípulos que enfrentariam. Ou seja, queridos, eles não ficariam jamais isentos a desafios, mas é claro que Deus estaria com eles fortalecendo. Todos nós sabemos que eles passariam por inúmeras provações depois que o mestre voltasse para o céu. E é claro que o adversário fez esse pedido. Ele queria destruí-los. Ele pediu para que ele pudesse entrar em ação e peneirá-los e prová-los. Então, queridos, essas duas passagens, elas nos trazem uma observação muito forte. Muitas pessoas, às vezes, estão numa situação boa, numa calmaria, quando de repente tudo muda e você não sabe como começou, você não sabe por que começou, você só sabe que você quer sair o mais rápido possível. Mas é certo que há realmente essa pergunta: o que está acontecendo? Que provas são essas? Então, queridos, veja que os discípulos ainda não conseguiam ver lá na frente o que ia acontecer com eles. Como seria para Pedro, principalmente. Veja que o Senhor fala, quando ele se convertesse, que ele pudesse ali fortalecer aos seus irmãos. Então, queridos, nós vemos um ponto maravilhoso que é esse, que também quero ressaltar com os irmãos, sobre a intercessão de Jesus. Ele fala que rogou por Pedro. A oração de Jesus é um lembrete poderoso, queridos, de que o papel de Jesus como intercessor, como nosso defensor, queridos, ele está sempre a rogar por nós. Mesmo aos desafios, às tentações, ele vai sempre estar conosco. Então essa passagem, ela vai trazer riquezas de detalhes de que nós podemos confiar, de que quando a tempestade chega, é porque no momento certo Jesus vai mandar os ventos e o mar se acalmar. Nós temos que ter essa certeza, queridos. Nós não podemos estar desesperados que nem os discípulos e clamando pela sua vida, tendo Jesus no seu barco. Se Jesus está ali, tenha plena certeza. Você está na tempestade, fique ali na posição, porque no momento certo o vento vai acalmar e o mar vai cessar e a sua vitória chegará. Então, queridos, eu gostaria de trazer aqui essa mensagem sobre esse momento em que muitas pessoas passam por provações, e também eu tenho que trazer aqui sobre a responsabilidade que nós temos de fortalecer os nossos irmãos. Que a mensagem que Jesus disse a Pedro é para nós também. Olha, quando você se converteu, quando você, no caso ali, Pedro realmente ele iria se converter, mas eu quero dizer para você, queridos, quando você passar pela prova, quando você passar por essa tempestade, tudo isso que você passou será motivo de você encorajar o seu irmão, de você fortalecer o seu irmão. Então não deixe de usar os seus lábios para abençoar aqueles que precisam. E quando você estiver na prova, na tempestade, saiba que é quase certo que foi pedido que algo acontecesse, porque vai vir bênção e experiência divina entre você e Deus. A paz do Senhor.